Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Good Connection. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Oh, coisa boa. Tô rindo aqui porque Deus é bom. Pois é, minha amiga, você tá boa? Tudo bem, Como... graças a Deus. Feliz de estar aqui mais um dia com você e com vocês. Pois é, gente. Olha, como a gente sempre fala, é um prazer estar com vocês aqui toda semana. Amém. Né? É muita alegria. A gente começa a ver algumas pessoas comentarem. E essa é a intenção. Que essa palavra possa alcançar o seu coração. Amém. Olha, são duas pessoas normais, né? Normais não, todo mundo é normal. Mas gente, a gente é simples. A gente é normal, gente. Normal, a gente é normal, todo mundo é normal. Não, a gente não é. O que ela está querendo dizer, vamos parafrasear, que a gente não é profissional, né? Pois é, nós não somos profissionais, mas a gente está aqui fazendo isso com muito amor e com muito temor no Senhor. E então eu vou pedir para você que está seguindo a gente, vai lá, compartilha com seus amigos, dá o seu joinha ali. Joinha, dá o seu like. Dá o seu like e não esquece. Já faz isso agora, não deixa para o final, porque aí no final termina o vídeo, você esqueceu e aí é verdade. Too late. E hoje, minha amiga, me conta. Nós vamos falar sobre um assunto bem delicado, vamos dizer assim. Porque a gente já falou nos outros episódios sobre perdão. Então você vai lá atrás, The Good Connection, vê a lista de vídeos e assiste. A gente já falou sobre perdão lá atrás. E aprendemos sobre perdoar as pessoas, né? Enfrentar, seja as consequências que for. Mas hoje a gente vai falar sobre um perdão específico. Me conta que perdão é esse específico. Pois é, porque às vezes, diante de uma situação, você perdoa seus colegas, a família, as pessoas que te feriram, né? A gente recebe o perdão das pessoas, mas tem determinada situação do que a gente não consegue perdoar a nós mesmos. É verdade. Nós mesmos. E é bem interessante porque às vezes isso fica tão escondido naquela ferida. Nem sempre. Em algumas situações você vai ver isso como um remorso. Poxa, eu poderia ter feito. Por que eu decidi aquilo? Por que aquele dia eu fiz daquele jeito e por isso tudo aconteceu, né? É carregando uma culpa. Mas tem momentos, tem coisas que são tão traumáticas ou então são momentos da vida que foram tão difíceis que você guarda lá dentro do seu coração aquela falta de perdoar a si mesmo. Você já perdoa tudo, tá tudo resolvido, mas tem algo ali dentro que te bloqueia para, sabe, para caminhar, para seguir adiante, que é aquela falta de perdoar a si mesmo. E a palavra de Deus fala muito bem sobre isso, porque o apóstolo Paulo, que, né, foi usado tremendamente por Deus, um grande evangelista, nós nos deliciamos com aquilo que ele deixou de literatura sobre a palavra do Senhor, mas ele foi um matador de cristãos, um perseguidor de cristãos, né? Então, digamos assim, que agora ele ali pregando o evangelho, como é que Paulo reagiu com o fato desse passado dele, né? Então, nós vamos lá no livro de Filipenses, capítulo 3, no verso 13 e 14. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto. Quer dizer, não estou preso lá atrás. Passou, Jesus já me perdoou. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Então, a lição que Paulo nos dá é que prossigamos para o alvo. Né? Qual é o alvo? As coisas que para trás... Ai, amiga, você que separou esse versículo, lê para nós. Acho que vai ficar bem bacana. Quer ver? E eu vou enquanto isso eu vou ler... Você quer que eu leia, meu amor? Não, peraí, eu vou ler primeiro esse outro aqui. Leia. Peraí.
que está aqui em 1 João, no capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, uma vez que você identifica que você precisa ser perdoada por você mesmo, por aquela decisão, aquela atitude, ou aquele dia, aquilo que passou no passado, e você se arrepende, Senhor, eu me perdoo. Me perdoa. Ele já te perdoou. Você já entregou aquela situação. E aí é como o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo. Qual é o alvo agora? É o propósito que Deus estabeleceu, né? Vai, não peques mais, vamos seguir adiante. E eu tenho uma experiência muito... Depois eu falei para você pegar, né? Mas eu tenho uma experiência bem legal para compartilhar, que a gente conversou esses dias. E foi bem interessante porque existem umas faxininhas, sabe? Que Deus está fazendo na minha vida. Sabe quando umas coisinhas que ficou lá atrás, eu nem lembrava, né? E a gente tem... É como uma estante. Você vai lá, tira o pó, se você não move os livros, né? Tá tudo bem. Olha lá, passa assim o espanador. Só pela frente, né? Tira, só pela frente. Só em cima e na frente. Aí você olha, nossa, tá limpinho. Mas a hora que você remover aquele livro que tá ali decorando, que tá deixando aquela estante bonita, você vai ver que ali entre os livros vai ter bastante poeira, bastante sujeira. E assim é a nossa vida como cristão. O tempo todo nós temos que estar ali buscando a presença do Senhor. Ele vai mostrando áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, né? E recentemente eu tava assim, tô num projeto dentro do meu trabalho e com bastante insegurança, medo e, enfim, alguns bloqueios. E aí uma pessoa falou para mim assim: Viviane, você tem tanto potencial, você precisa... Sabe o que eu acho? Que você tem que perdoar aquela empresa para qual você trabalhou, que eu acho que você ainda guarda alguma coisa, porque te bloqueia quando a gente fala sobre esse assunto. Aí eu, na hora que ela falou, amiga, ela foi bem assim, foi sharp. Na hora que ela falou aquilo... Foi direto no ponto, né? Foi no ponto que eu nunca havia associado, que eu já tinha perdoado todo mundo, já tinha perdoado todo mundo da empresa, meus amigos de trabalho, eu já tinha perdoado todo mundo. Mas na hora que ela falou aquilo, foi sharp. Onde foi? Eu falei para ela, não, amiga, não é a empresa. Isso daí já foi perdoado, tá tudo bem. Mas veio na hora, veio até com um choro. Não tava num momento, um clima assim para fazer aquele, ai, a minha alma. Não, veio assim aquele choro. O Espírito Santo na hora falou, é hoje, é um basta. Eu falei para ela assim, eu tenho que perdoar a mim mesma. Porque eu carreguei tanta culpa e eu me frustrei tanto e eu me machuquei, eu machuquei a mim mesma, porque a partir daquele dia eu passei a ter medo. Como é que seriam as minhas ações, como é que seria a minha, sabe, aquele cuidado excessivo por medo. Mas por quê? Porque eu carregava aquela culpa. E foi tão legal, porque naquela mesma noite, naquela hora eu já falei para ela, já entregou o recado, meu bem? Agora Deus já falou. Eu preciso agora do meu tempo com Deus para resolver isso aqui, né? E naquela mesma noite, eu gosto muito de escrever. Meu marido que sabe, meus filhos, 2, 3 cadernos no meu quarto, na sala, na bolsa, onde eu tô, tem alguma coisa que vem no meu coração, ou alguma reflexão para mim mesma, que eu escrevo. E aí aquela noite eu falei, eu preciso desenhar essa situação, esses detalhes. Senhor, e eu comecei, dentro daquele meu caderno de oração que eu faço, Senhor, como perdoar a mim mesma? Essa noite eu preciso que o Senhor me dirija, que o Senhor me ajude. E aí eu comecei a listar todos os meus medos, os detalhes, o que eu carregava dentro de mim. Eram coisas que estavam completamente guardadas, que eu não me recordava mais. Foi como o exemplo que eu dei inicialmente da estante de livros, que quando você remove os livros, então ali tem algo para ser limpo.
É verdade. Estava bonita a estante, mas não Uhum. estava limpa 100%. Precisou tirar aqueles livros do lugar. Uhum. Então, esse é um tipo de culpa. Esse é perdoar a si mesmo. É uma situação que, no meu caso, estava escondida, que precisava. Olha, e destravou. Depois daquele dia, retomei meu trabalho com vigor, a cabeça voltou a trabalhar, a estratégia. Por quê? Porque o Espírito Santo curou. Curou, ele destrava, abre portas, né? Faz você ser a pessoa pelo qual Deus te chamou. E aí, mas também tem um outro tipo de culpa. É aquela que a gente se lembra. Toda vez que você passa naquela rua, você encontra aquela pessoa, você se lembra que você oferiu, que você causou um acidente, causou a perda de alguém. E é uma dor. E é necessário perdoar a si mesmo. É verdade, Vivi. Tem um versículo que fala, né? Às vezes a gente pensa que por perdoar as pessoas, as situações que a gente passou, a gente está, né, livre. E às vezes não, a gente está com essa corrente ainda, né, amarrada, porque a gente não se perdoou. Né? Como se fosse um rato no cano. Gostei dessa expressão. Vamos lá. Para a água fluir, Uhum. um rato já... O meu pastor lá da igreja que eu me converti, ele disse que foi para um acampamento, alguma coisa assim, e a água não descia na casa. E não sabia por que a água não descia. Quando foram limpar a caixa d'água, tinha um rato que entrou dentro do cano e ficou entalado lá. Então, tiveram que tirar o rato, lavar a caixa d'água, não sei o quê, para então a água fluir. E muitas vezes na nossa vida a gente está com um rato no cano, né? Porque ou a gente não perdoa as pessoas ou a gente não perdoa a si mesmo, né? Eu acho interessante que você vê que Paulo, ele era completamente livre, né? Porque ele aprontou muito, né? Sim. E você vê que ele tinha liberdade, mesmo assim, ele recebendo perdão e se perdoando, logo no começo da caminhada, tiveram alguns que disseram, mas peraí, quem é esse cara? O que esse cara está querendo vir fazer aqui? Ele é aquele que perseguia a gente. Sim. E mesmo assim ele ficou ali, ele não desistiu do chamado, né? Ele não desistiu de falar do amor de Deus, de pregar o evangelho, e através da ousadia, da coragem dele e do perdão que ele se deu, hoje nós estamos aqui meditando, né, nas escrituras, naquilo que ele escreveu. Bem legal, né, você trazer essa memória que ele teve aqueles que no início não aceitavam ele. Tinham medo, na verdade, mas esse cara se converteu de verdade, mas ele mudou mesmo. Será quais intenções dele, quais né? Intenções? Ah, não sei. Né? Ela tá aí de boa moça agora, toda boazinha comigo. Então, eu acho que às vezes a gente passa por essas situações. Né? Você já se arrependeu dos seus caminhos, você já mudou o curso da sua vida, mas você vai ter que lidar como Paulo, né? Ele seguiu o alvo dele. Jesus, 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 não importava o que os outros dissessem. Claro que eu tenho certeza que, sendo humano, doía nele, né? Poxa, de repente, não chama o Paulo não, porque eu não sei, vai que ele muda de ideia de novo e resolve perseguir a gente, ou tá aqui só infiltrado, né? E eu tenho certeza que isso doía no Paulo, mas ele seguiu para o alvo. Isso é um exercício contínuo que a gente tem que fazer, né? Porque prossigo para o alvo. Vai ter os dardos, vai ter as setas, vai ter as palavras que vão dizer quem é você na fila do pão, você era aquela pessoa, né? Ou até você mesmo. Você vai tentar, como é que se diz? Se paralisar, né? Não vou, não, eu já errei, não, eu vou errar de novo. Né? A gente precisa fazer o quê? Deixando as coisas para trás. Dizer, Senhor, foi passado, eu sou nova criatura, em ti eu ando em novidade de vida. E olhar para o alvo, Jesus, vai dar certo, eu vou conseguir, vou superar tudo isso. O Senhor me perdoou, quem sou eu para não me perdoar, né? Em Isaías 43, 25 diz assim, eu mesmo sou quem apaga suas transgressões por amor de mim
e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia. O Senhor não Glória fica a Deus. remoendo e lembrando os nossos pecados. Por que a gente vai ficar? E assim, Né? e o acusador que está ao nosso derredor é que fica jogando Exato. esses pensamentos na sua mente, né? De que, ai, não, mas eu não mereço perdão. Eu não mereço esse perdão, né? E realmente, fato. Eu também não mereço. A gente não merece, né? Mas o Senhor é rico em amor e misericórdia e nos perdoa e joga lá no mar do esquecimento. Que bom, glória a Deus. Já dizia o meu pastor, onde é proibido pescar. Jogou, acabou. Né? Em Hebreus 10, 16 e 17 diz assim: estes são os pactos que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e nelas as inscreverei na sua mente. E os seus pecados e as suas iniquidades eu me lembrarei jamais. Então, assim, Deus não fica guardando, né? Ai, Lésia, você lembra? Né? E às vezes a gente fica nessa, né? Poxa, eu fiz aquilo, não vai dar certo, eu não sou digna de receber ou de viver essa vida abundante porque eu errei. Gente, a nossa missão é, errou, se arrepende, pede perdão ao Senhor, faz o caminho de volta. Eu acho que eu já falei até num dos podcasts anteriores que quando eu me converti, eu entendi que eu precisava de perdoar e pedir perdão. Então, assim, eu cacei um monte de gente, foi um bocado de gente, viu, gente? Era mandando e-mail, que naquela época era e-mail, né? Pedindo perdão, fazendo cartinhas e mandando as cartas pela minha mãe para entregar às pessoas no Brasil para dizer, eu me arrependo, me perdoe, e acabou. A gente pede perdão, confessa os pecados e vira a página. Sim. E aí faz o quê? Prossigo para o alvo. Senhor, next, o que eu preciso fazer agora, né? Viver em novidade de vida, viver com boas expectativas, né? O inimigo, todos os dias, ele tenta trazer um peso ao nosso coração, uma culpa. É bem isso mesmo. Né? E às vezes a gente não tem isso muito claro, que é uma culpa que você está carregando. Você não tem isso assim claro, porque o inimigo ele é sutil nas suas culpas. Talvez você comece assim a pensar, mas eu não mereço isso, porque não, porque lá atrás eu já tive e eu não dei o valor, então eu não mereço. São pequenos pensamentos, flechas, né? Que o inimigo vai botando na sua mente, que faz você sentir que aquilo você não merece. Por quê? Porque existe ali uma ferida ainda, né? Um perdão que você precisa perdoar a si mesmo. Aquilo acabou, aquilo ficou no passado. Então, por exemplo, essa estratégia... Gente, eu sou crente há quase 30 anos. E você vê que a gente sempre tem uma faxininha para fazer. Sim. Todo o tempo. Eu tava assim, tranquila, assim. Foi até uma amiga que ela é tão docinho que eu não esperava dela. Mas ela foi tão usada por Deus dizer, Viviane. E ela falou até sério comigo. Você tem que perdoar. Não. Eu falei, não é. Ok, obrigada, entendi. Mas não é a empresa, mas eu sei quem é. Sou eu. Na mesma hora. Então, se a gente identifica, né? Agora, a gente conversando sobre isso, né? Se Deus revelou para você, né? Se Deus me revelou que eu não me perdoei por algo, né? Que eu fiz no passado, o que eu devo fazer, Vivi? A gente tem que confessar esse pecado diante do Senhor. A rasgar o seu coração. Pedir para Ele ali, limpa, mostra tudo, Senhor. Me perdoa, porque eu sei que lá atrás o Senhor já me perdoou. E é como se eu estivesse crucificando Jesus. Não estou crendo no perdão dele, porque você continua carregando uma condenação. E o Senhor, ele morreu na cruz para que nós possamos ser livres. Foi para a liberdade que ele nos chamou. Então, creia que ele te perdoou e receba esse perdão, né, de coração. E fale para si mesmo, eu me perdoo em nome de Jesus. Amém. O Senhor faz nova todas as coisas, né, Vivi? Amém. E é possível. Sim. É possível andar livre, sem nenhuma correntinha. Às vezes a gente libera 99, mas se tiver com uma última ali, continua aprisionado. Exato. E Deus quer que a gente viva livremente, sem peso, sem culpa, sem dor. Como eu li ali, né? Ele não se lembra, ele não fica lembrando os nossos pecados.
Então, que o Senhor me capacite, nos capacite, né, Vivi? Sim. A não ficar remoendo nas coisas do passado, né? Pedir perdão, liberar perdão, fazer a faxina e vida que segue, com os olhos em Jesus. Sim. Mais uma vez repetindo, seguindo aqui, ó. Uhum. Prossigo para o alvo. Tá lá, ó. Uhum. Filipenses 3. Toma nota. Se você precisa desse lembrete, põe no espelho do banheiro. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Amém. Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, agora, qual que é o nosso alvo? É esse. É seguir o nosso chamado celestial. Então, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Esse momento que você está assistindo esse podcast, vai lá, anota. O que veio no seu pensamento ali, ó? Que ferida que apareceu? E resolve isso hoje. Amém. Não deixa para amanhã. Não durma sem resolver isso. E seja livre, Amém. em nome de Jesus. Amém. Vira a página. Vira a página. Vira a página, porque Deus tem uma história linda para você viver. Amém? Sim, amém. E, pessoal, é por hoje, Sim. né? É o que nós estamos encerrando o nosso programa. Sim, gente, mas foi muito não bom. perca o próximo episódio. Amém. Fica ligado com a gente. Uhum. E nos vemos no próximo. The Good Connections com Leslie e Vivi. Que Deus abençoe vocês.